Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 2 de dezembro de 2024. A virada do ano vai ser sanguinária no teatro de operações e acho que vai começar logo bem antes da virada do ano. A União Europeia e a OTAN com Zelensky nas negociações com a Rússia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com você inscrito no meu canal. Você que assiste e não é inscrito, inscreva-se. Aqui você nunca vê fake news. Aqui você só vê o verdadeiro, o real, o que acontece e as minhas análises sobre o assunto, é claro. Bom, o primeiro tópico é virada de ano sanguinária no teatro de operações. Eu digo isso pelo seguinte, falta um pouco, para a posse do Donald Trump, faltam poucas semanas, né? E na linha de frente estão sendo feitos todos os esforços de cada lado para que consigam desgastar o outro lado, e a Rússia principalmente quer conquistar mais território para ter mais força na mesa de negociações e dizer que quer ficar com tudo aquilo. E ela está tendo muitas dificuldades, inclusive, ou seja, e isso vai fazer com que haja muitos massacres. Já estão existindo massacres, principalmente dos russos, né? Os ucranianos estão em suas fortificações, em suas trincheiras, estão numa posição ruim, mas mais cômoda que eles, que vêm de peito aberto para atacar a Ucrânia. Então é diferente. E eu acho que vai haver mais massacre ainda, tende a aumentar o número de feridos e o número de mortos também. O presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele prometeu pôr um fim ao conflito militar na Ucrânia, né? Um dia após a posse, nomeou esse conselheiro de segurança nacional, que já está trabalhando, o general reformado Keith Kellogg, como seu enviado. Isso vocês já sabem também, que já falei em outros vídeos. E ele tem um mandato um mandato para negociar um cessar-fogo, ou um plano de paz, né? Mas acho que vai ser difícil conseguir um plano de paz, vai ser mais um cessar-fogo. Agora, as forças de defesa e o exército de ocupação, que é o exército russo, o exército criminoso que ocupa ilegalmente e criminosamente a Ucrânia, ambos os lados estão se esforçando para obter vantagens táticas, para aumentar a influência antes dessas negociações iniciarem. O que pronuncia que Vladimir Putin ele quer negociar, mas ele quer não porque ele quer porque ele precisa, porque está estourado, arrebentado economicamente, não tem mais dinheiro para movimentar a guerra. E ainda mais com os problemas estourando na Síria e na Geórgia, aí que a falência será mais rápida. Isso faz dos próximos quase 2 meses, acho que umas 7 semanas, quase 8 semanas, antes da posse dele, a Ucrânia é um teatro de operações muito perigoso, com tanta coisa em jogo e ambos os lados se esforçando para alcançar esse objetivo. E todos presumem que haverá negociações, tanto os ucranianos como os russos querem estar numa posição melhor nessa negociação. À medida que ambos os lados trabalham mais, combatem mais, o risco de erros de cálculo, inclusive, na minha opinião, torna-se bem maior. A escalada pode ser vista não só no campo de batalha, onde a Rússia destacou milhares de soldados, inclusive dela, e tem norte-coreanos também que até agora não mostraram a que vieram. Não sei nem se vão de fato entrar na zona de contato, né, do combate propriamente dito, né. E também, aliado a isso, as ameaças vazias, mas são ameaças que o ditador russo faz de ameaças nucleares. Moscou também mandou, inclusive, lançar mais daquele míssil Oreshnik, né? E não vai lançar, não tem muito míssil, é ameaça vazia, mas ele fez uma outra ameaça vazia grave contra os Estados Unidos. Ele disse que uma base americana na Polônia agora é um alvo prioritário e potencial para ser neutralizado. Não, esse Putin fala muito besteira, você nota que não é um cara de inteligência. Aliás, como está indo essa guerra, ele é um cara que não é inteligente, aliás, ele nem tem formação nenhuma. A formação dele é de KGB, na escola de assassinos da KGB. Então, você não pode esperar muito de um cara desse que não tem como prioridade a economia, que nem não tem prioridade o lado social, porque ele não está interessado, eles têm o poder pelo poder. Quem manda na Rússia, digo, é a KGB. E não é um projeto político de nação, é um projeto de poder, apenas isso, como a esquerda em todo mundo, né? No caso, a Ucrânia e a Rússia, eles têm razões diferentes para quererem acabar rapidamente com a guerra. Ambos estão correndo contra o tempo, não apenas por causa de Trump, talvez ele não seja a causa,
mas ele vai ajudar porque ele prometeu que vai fazer isso, né? E deu uma série de razões que eu não vou repetir aqui, que já estavam nos outros vídeos. Mas porque ambos têm problemas sistêmicos e endêmicos, né? Na realidade é isso, os ambos têm problemas. A Rússia tem mais problemas, teve um grande número de baixas e ninguém está ajudando a Rússia como estão ajudando a Ucrânia. A Rússia é ajudada, compra o petróleo, o gás dela, a China principalmente e a Índia. E até o Brasil está ajudando comprando óleo diesel, como uma oportunidade, um oportunismo que está um preço mais barato, né? Na minha opinião, a Ucrânia carece também de alistamentos, de novas tropas, é um problema dela, assim como a Rússia também não está recrutando, muita gente diz que está. Nem aqueles voluntários, como é que ela pagava, como é que ela está pagando os últimos voluntários para atrair os voluntários? Ela está dizendo para eles, eu te dou e dá à vista, $22 mil e mais 6 meses de contrato, te pago à vista todos os 6 meses de contrato. Você pode pôr no banco, deixar com a tua família, faz o que você quiser. Então é um bom dinheiro, mas não está conseguindo atingir a meta de 30 mil homens por mês. Eles dizem que sim, mas segundo informações da inteligência, não estão, né? A Rússia, embora tenha obtido ajuda da Coreia do Norte e da China, tem outros problemas sérios, pressão para a economia, que está quebrada mesmo, ela não vai entrar em colapso, ela já entrou em colapso. Eles estão sobrevivendo porque está indo tudo pouco que tem para a economia de guerra, né? O rublo perdeu todo o seu valor e a recusa de Putin mobilizar tropas compulsoriamente, que ele vai ter medo de que tenha manifestações contra ele, então ele não quer mexer com o pessoal para isso. Os responsáveis pela OTAN, né, os dirigentes da OTAN, acreditam que a Rússia está tendo alguns ganhos táticos no terreno, mas perdendo em média, essa aqui é a informação que eu estou dando deles, né, da OTAN, 1.500 soldados por dia, já subiu um pouco essa média. Entretanto, a Ucrânia resiste com firmeza, e os ganhos táticos russos até agora muito lentos, sem nenhum valor estratégico, não está ganhando nada de importante. Não é fácil, mas ainda não acabou, não é uma causa perdida para a Ucrânia por causa desses ganhos táticos, que muita gente diz que a Ucrânia perdeu a guerra. A Ucrânia não perdeu a guerra e ela desgastou muito mais o exército russo do que está desgastada. Ela está lutando por patriotismo e por honra, e a Rússia luta pela desonra de assassinatos, estupros, torturas e tudo mais que a KGB sabe fazer. As últimas semanas da guerra, até a posse de Trump, elas vão ser críticas. Na minha opinião, não tenho dúvida. Vocês vão ver na sequência. Uma vez que os termos do cessar-fogo poderão, vamos dizer assim, determinar a vida de pessoas na Ucrânia durante gerações, né? Onde morar, o que fazer, vão perder casas, não vão querer ser. Eu acredito que alguma parte do território seja mais temporariamente, talvez uns 10 anos fique com a Rússia, enquanto se negocia diplomaticamente de acordo com a proposta de Donald Trump, que não vai ser uma coisa muito fácil isso, mas ela vai decidir vidas de pessoas, e isso é ruim. Não é apenas uma negociação diplomática, mas as pessoas, muitas não são felizes, assim como muitas já foram embora da Ucrânia, inclusive, ou da área de combate, estão na Ucrânia, mas poderão ir de novo embora, outras que permanecem na Ucrânia, até pelo desgosto do resultado das negociações, que acho que não vai atender todo mundo, né? A negociação, na realidade, é um esforço para parar de lutar, para pararem as baixas e parar de ter prejuízos econômicos, prejuízos morais, etc, etc, etc. O general nomeado, ele já fez o documento, eu já divulguei o documento para vocês, ele disse que os Estados Unidos deveriam oferecer o adiamento também da adesão da Ucrânia à OTAN, por um período prolongado, em troca de um acordo de paz abrangente, com garantias de segurança verificáveis. Mas as negociações de paz têm armadilhas, né, que nem sempre todos cumprem. E há poucas evidências, na minha opinião, que Putin quer negociar de verdade. Ele acha que vai negociar e ele precisa. Ele pode ser paciente quando for o seu próprio interesse, mas mente, nunca fala a verdade e nunca cumpre o que assina. Esse é Vladimir Putin de verdade. Não é o Vladimir Putin que muitos torcem e dizem que amam ele. Enquanto isso, vamos ver o que pensa Vladimir Putin dessa negociação. Já vimos um pouco ontem, vamos ver hoje. O presidente e líder ucraniano Volodymyr Zelensky disse que os representantes da União Europeia e da OTAN deveriam participar em possíveis negociações com a Federação Russa após o correspondente fortalecimento das posições da Ucrânia. Zelensky fez uma conferência de imprensa ontem para isso, e ele disse: quando tivermos uma lista de pontos que colocarão a Ucrânia numa posição forte, então poderemos sentar-nos e conversar.
quem estará nessa mesa de negociações, ele pergunta e ele mesmo responde. Sim, vai estar a Rússia, é claro, né, que é outra parte, a Ucrânia e, como eu disse, a União Europeia e a OTAN. Ele já deve ter conversado isso com eles. Por quê? Porque nós vemos como parte do sistema de segurança dessas alianças. Na realidade, essa guerra que a Ucrânia está fazendo é pela Europa, que ali é a porta de entrada para a Europa. É a divisa com a Polônia. Da Polônia eles já vão para a Alemanha e aí para o resto. E nesse formato eu entendo quando a gente pode sentar e o que vamos conversar. Porque vou entender que quem está ao nosso redor e com o que podemos conversar. Ele é um cara inteligente, né? Diferente das declarações idiotas do Putin, que só faz ameaças. Fascistas fazem assim, comunistas fazem assim também. Agora ele falou uma coisa que eu achei muito inteligente. Ao mesmo tempo, Zelensky disse que a questão, isso foi ontem essa entrevista, tá? Que a questão mais difícil está a ser resolvida será se a Rússia concorda em ver a Ucrânia como um país independente. Essa pergunta é fera, né? Penso que é a questão mais difícil que teremos que resolver. Eu já tenho que resolver isso no início, na minha opinião, né, das reuniões. Porque quem estiver sentado na frente, a Rússia, representando a Rússia, se não quiser a paz, não quer ver a Ucrânia como um país independente no futuro. No que nós podemos concordar, disse ele. Um recado muito claro para todo mundo, isso aí, para a Europa e para o Putin, né? O presidente Zelensky também enfatizou que se a guerra for congelada, sem uma posição forte para a Ucrânia, a Rússia vai retornar em breve com novas agressões, do que eu concordo. E ainda digo que se um conflito congelado, sem qualquer posições fortes, já aconteceu de 2014 para cá, a Rússia nunca cumpriu, assinou um acordo de Minsk e nunca cumpriu, e quando ela quebrava o cessar-fogo, ela dizia que a culpa era da Ucrânia, né? E vai acontecer o seguinte, daqui a uns 2, 3, 4, 5 anos, a Rússia vai voltar ao ataque para tentar tomar novamente toda a Ucrânia, o que isso é muito ruim e não interessa para ninguém das partes, né? Então isso não depende da Ucrânia e eles vão tentar vir para destruir a Ucrânia e a Ucrânia precisa ter essas garantias. Há mais de 800 anos que essa guerra Rússia-Ucrânia existe. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Não esqueça, eu conto com você que está assistindo aí e não é inscrito para inscrever-se no canal. Aqui você não vê fake news. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem para toda a humanidade.